Queremos saudar os irmãos, os amados irmãos que aqui chegaram, e assim como os ouvintes da Rádio Evangélica FM e aos internautas sintonizados conosco, saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de, inicialmente, comunicar que o carro QFD 7284 de João Pessoa está com os faróis ligados. Como os irmãos estão percebendo, a ausência do nosso querido pastor Ney Ladeia e a irmã Alice encontram-se na primeira igreja em Teosópolis, Itabuna, Bahia, realizando palestra no Congresso da Família, e retornará na próxima quinta-feira. Hoje estamos comemorando o Dia do Homem Batista. Os irmãos têm uma palavra uma matéria do nosso pastor, do nosso boletim, falando deste assunto. Toda a nossa programação será dirigida pelo homem batista desta igreja. O pastor Ney está convocando a igreja para a Assembleia Extraordinária no próximo domingo, dia 14, logo após o culto matinal, quando estaremos analisando a concessão de procuração para a venda da casa da rua Marcelino Lisboa, de propriedade da Igreja Batista da Jaqueira, atendendo à solicitação do pastor Marcelo Ximenes. Esta casa, apesar de pertencer à Igreja Batista da Jaqueira, ela está em nome da nossa igreja, Igreja Batista da Capunga. E eles precisam fazer essa venda para a construção do seu templo. O culto de Páscoa dos militares, tradicionalmente comemorado no mês de junho, será realizado às 15 horas do dia 17 pelo pastor Ney. A ceia do Senhor, nós estaremos voltando à memória hoje à noite. O nosso ministro de música, Apolônio Ataíde, que aniversariou ontem, entrará em gozo de férias nesta segunda-feira. Oremos pelo nosso ministro de música, o irmão Apolônio Ataíde. Nós temos um visitante ilustre hoje aqui, que é o pastor Emanuel Alírio de Araújo, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Ele está presente? Não está. Nós temos outros visitantes. O pastor Ismael e Lígia Messias. Gostaria que ficasse de pé para a igreja conhecê-lo. Deus abençoe, irmão. Esteja à vontade, que esse culto seja uma bênção para o irmão. Nós temos também outra visitante, que é a senhora Elza Marques de Paiva, do Nascimento. Gostaria que ela ficasse de pé para nós conhecermos. Deus abençoe a irmã, que ela possa retornar outras vezes ao nosso convívio. Certamente nós temos outros visitantes. Gostaria que eles ficassem de pé para a nossa igreja conhecê-los. Por favor, fiquem de pé. Você receberá uma lembrança da nossa igreja. Não temos visitante. Temos outra comunicação que nos chegou às mãos. No dia 12 de junho, dia dos namorados, no salão social da igreja. A inscrição com Moisés e Luciene. Esse será às 20 horas, o acontecimento. O encontro de líderes de grupos familiares será feito no dia 18 de junho,
às 19h30. Ao som do prelúdio, nos prepararemos em oração silenciosa. Como parte do aniversário da igreja, hoje nós teremos a apresentação de vídeo do Ministério de Música e será dividido em 3 partes. Teremos um agora e outro em 2 outras partes do culto. Momento de oração e depois da participação dos homens batistas. Membros e congregados da igreja que usam a música a serviço do mestre. E a partir de agora eu convido você a ouvir um pouco do depoimento de alguns líderes, regentes de coros e grupos da igreja, para que você possa ver um pouquinho de como funciona o ministério, para que depois você possa participar de cada um grupo desse. O Ministério de Música da igreja é um ministério onde se trabalha com pessoas, principalmente pessoas que têm um talento musical, porque requer muita dedicação e muita persistência.
Eu particularmente trabalho com música aqui na igreja, não só entrando na área, na escala de regência e de solistas, e também trabalhando com grupos femininos, quartetos femininos, mas principalmente na área de musicalização infantil. Eu trabalho no departamento que alcança as crianças de 0 a 5 anos. Então, a criança, a primeira vez que vem para a igreja, ela já tem esse encontro com a música, com o ritmo, com a sonoridade, que na realidade ela já teve esse encontro lá na barriga da mamãe, através do corpo da mãe. Mas principalmente ao nascer, é importante que você traga seu filho para a igreja, falando agora mais especificamente da música, porque a partir dali ele vai ter um desenvolvimento melhor da capacidade cerebral, e a música tem um poder muito grande para isso. Como disse o psicólogo suíço Jean Piaget, a cognição, ela se vai por etapas. Então, esse primeiro estágio é bem importante trazer a criança para ter esse contato com a música, essa sensibilização com a música. E logo após eles saírem daquela sala onde ficam até 5 anos, eles passam por outras salas com outras professoras também bem preparadas na área musical. Graças a Deus nós temos uma estrutura muito boa, musicalmente falando, aqui em nossa igreja da Capunga. Então traga seu filho, em todas as áreas você realmente vai sentir-se e vai sair lucrando com isso. O coro infantil é formado por crianças entre 6 e 9 anos de idade. Os ensaios são aos domingos, durante o culto da manhã. Contamos com uma equipe bem dedicada e comprometida que tem nos ajudado nesse trabalho. Através do canto coral, musicalizamos as crianças com o propósito de garantir música de boa qualidade hoje e nos anos vindouros. Convidamos a igreja a ficar em pé para nós lermos juntos o Salmo 147, versículo 1, transcrito para o nosso boletim. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso, é o louvor. Amém. Ser do cantor cristão, o hino que tem o título Louvai. Perdão,
Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te louvamos, Pai, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, és o nosso Deus, o Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que nos alcançou, Pai, através do Seu grande amor, através do Seu Filho, que se sacrificou por cada um de nós. Pai querido, nós te louvamos, porque és um Deus fiel, um Deus longânimo, um Deus autor da nossa salvação. Pai amado, aceita este culto que nós te prestamos, Pai. Aceita porque é feito de todo o coração, Pai, de inteireza de coração. Abençoa-nos, Pai, e fica conosco aqui, Pai, nos orientando, guiando, Pai, inspirando a cada um, de forma que nós possamos sair daqui felizes, Pai, contentes por haver estado na Tua presença. Abençoa-nos, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas limitações. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Nesse momento de oração, nós oramos pelos irmãos e por aqueles que aniversariam durante a semana. Então, convido a todos os aniversariantes da semana para que venham aqui à frente e recebam um abraço do pastor Apolônio Cavalcante e também um cartão da irmã Leila Denise, e a certeza de que estaremos orando por você. Dentre os aniversariantes, não desta semana, mas da semana passada, que ficou mais próximo de hoje do que do domingo passado, convido o irmão, nosso ministro de música, irmão Apolônio Ataíde, para que venha aqui à frente. Ele receberá da irmã Raquel uma lembrança pelo seu aniversário, e nós também devemos orar em seu favor que amanhã ele entre em gozo de férias. Devemos orar para que esse período de férias seja rejuvenescedor, seja energizador, ele descanse e volte para a nossa igreja, para o trabalho do Senhor. Dentre os oramos pelos aniversariantes, também oramos por irmãos nossos que estão enfermos, mas nós também devemos orar em especial hoje pelo homem batista. Hoje é o dia do homem batista, então todo homem batista hoje receberá uma oração especial. Devemos orar para algumas famílias que estão se recuperando, com entes que estão se recuperando de cirurgia. Seu caso, a irmã Marilúcia Araújo, João Galdino, conhecido como irmão Batista, Tatiane, Mariana Bechara, Cleice Araújo, irmã Lenira Azevedo, mãe da irmã Isabel Azevedo, recebeu alta. Devemos continuar orando pela recuperação do irmão Diógenes Oliveira. Já vimos ele aqui participando do coro, mas foi submetido a uma cirurgia. Devemos continuar orando pela sua recuperação. Devemos orar também por Celina Heloísa, uma recém-nascida. Ela é neta do irmão Eli Ferreira, mas nasceu com uma cardiopatia congênita. Ela está no hospital, ela nasceu no dia 4, mas está no hospital ainda, e devemos orar pela sua recuperação. Pelos pastores Guimarães, Luiz Francis Oliveira Araújo, Roberto Amorim, Ney Ladeia, está falando no Congresso da Família lá em Itabuna, pelo pastor Samuel Santos, Sidney Leite, pela irmã Cleonice Melo, pela irmã Elizabeth Penha, Ivanildo Cruz, Helena Assis. Devemos orar pelos irmãos Djalma Frazito e Esté Frazito. Na semana passada, quarta-feira, eles se mudaram para Teixeira de Freitas, na Bahia, foi morar com o filho, mas devemos orar em seu favor, pela sua saúde, pela saúde da irmã Esté Frazito. Temos orado por irmãos nossos que estão impossibilitados de vir à nossa igreja por questão de saúde ou por idade. No caso da irmã Gedida Paranaguá, Laura Ferreira, Marinha Cavalcante, Miriam Ramalho, Vânia Spakov. Então são irmãs nossas que devemos orar, visitando, se possível. Devemos orar também por Maria José Diniz. Ela está na UTI do Hospital Português, é mãe de uma amiga minha, a situação dela é bem grave. E ainda pela irmã Renata Almeida, ela teve que se internar e vai passar por um procedimento. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo que Tu nos perdoe, Tu limpe os nossos corações de tudo aquilo que não Te agrada. Pedimos, ó Pai, que Tu estejas com cada aniversariante, que sente, ó Pai, aqui, agradecido pela Tua direção, pela Tua graça, pela Tua bondade. Pai, nós colocamos diante de Ti também os nomes que foram citados, que estão enfrentando dificuldades na área de saúde, na área profissional. Tu estejas, ó Pai, com cada um deles, resolvendo cada pendência, pois sabemos que Tu, ó Pai, Tu tem cuidado de nós. Tu queres o melhor para nossas vidas. Pai, que cada família esteja sendo cuidada por Ti. Em especial, nós colocamos diante de Ti aqueles filhos Teus, o homem batista. Que Tu estejas, ó Pai, dando sabedoria para cuidar de sua família,
para testemunhar do teu amor e te servir. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Entre 9 e 12 anos, e os nossos ensaios acontecem aos domingos, após o culto da manhã. Nós queremos aproveitar esse momento para pedir a colaboração de pais e responsáveis para que nos ajudem trazendo seus filhos para participar desse coro. O Ministério de Música da nossa igreja tem um espaço muito especial para você, adolescente, que por vezes acha que não tem espaço na igreja, mas o coro de adolescentes está aí para você participar. Nós estamos te convidando. Nós temos um grupo muito especial, muito animado, que tem abrilhantado as programações da nossa igreja com sua participação. Então venha conosco, faça parte. Nós temos ensaio todos os domingos de manhã, após o culto da manhã. O Coro Jovem Capunga é o local propício onde nós, jovens, temos a oportunidade de ensaiar e preparar hinos de louvor ao Senhor. Também temos a oportunidade de ensaiar musicais e cantatas temáticas com temas de Natal, Páscoa e missionários. Por acaso, estamos iniciando os trabalhos do musical Deus em Nós, no qual você pode tomar parte. Nossos ensaios acontecem aos domingos, após os cultos matinais, na sala do coro. Venha participar deste projeto. Estar à frente do coro feminino, como regente, é um prazer, mas acima de tudo um privilégio. Porque de tudo que fazemos, trabalhar para o Senhor é a melhor coisa. E com esse ato, nós estamos obedecendo aos ensinamentos de Mateus 6,33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, senhora ou jovem senhora, que ainda não tomou essa iniciativa, venha cantar conosco, participar do coro feminino. Os nossos ensaios são aos domingos, das 11h35 às 12h30. A Deus todo louvor. O coro masculino de Israel, criado há 12 anos, é composto por homens da igreja que têm dedicado suas vidas a este ministério. Eles se reúnem todas as segundas-feiras para ensaios e para aprendizado, em momento de muita comunhão e de integração. E Deus os tem recompensado com suas bênçãos e alegria a cada apresentação. Temos ouvido testemunhos de pessoas que têm se declarado tocadas pela instrumentalidade do coro masculino nas suas apresentações, e isso muito alegra os nossos corações. Por esta razão que temos colocado como propósito e como desafio do coro masculino o incentivo à criação de coros masculinos também em outras igrejas. O grupo intitulado Cantores Cristãos foi criado com o objetivo de divulgar os hinos do cantor cristão e motivar a cantarmos mais os hinos do cantor cristão. Nosso trabalho é feito aos domingos às 17 horas. Temos um trabalho de orientação vocal. Como objetivo, podemos cantar arranjos do cantor cristão, desde que haja uma fidelidade entre os arranjos e a melodia da música cantada.
Estamos iniciando o nosso momento de consagração, de dedicação dos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para realizarmos esse trabalho. O que nos move, irmãos, eu queria dizer aos irmãos, o que nos move a participar deste momento de dedicação dos dízimos e ofertas, basicamente são três consciências disso. A consciência que tudo que temos e o que somos pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em consequência disso, a nossa liberalidade para entregar um pouco do que nós temos, um pouco do muito que Deus nos dá, e aí nós fazemos isso voluntariamente. E em terceiro lugar, o amor, que é um fruto do Espírito Santo, esse amor que nos atingiu, o amor de Deus por cada um de nós, pelo pecador, e aí, consequentemente, o sacrifício de Jesus, e esse amor que foi colocado em nosso coração, amando o pecador, nós nos esforçamos para atingi-los. E nós só podemos fazer isto através dos dízimos e ofertas que nós recebemos dos irmãos. Então, para nós é uma alegria muito grande saber que podemos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Isto tudo, nós, baseado nos que está escrito em 1 Crônica 29:14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém. Cantarei o belíssimo hino da harpa cristã de número 10, Não Temas. Faz parte do meu CD e é exatamente a música de número 10. Não temas, contigo estarei. Não temas, contigo eu sempre estarei. Oh, rica promessa do celeste Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão, essa linda promessa brilha no meu coração. Comigo estar, comigo estar, meu Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar, meu Jesus me promete sempre comigo estará. Os lírios mais alvos em los murchos estão, os dias mais belos quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca murchará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo estar, comigo estar, meu Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar, meu
Jesus me promete, sempre comigo estará. Quando eu pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Jesus me promete, sempre comigo estará. Comigo estar, comigo estar. Meu Jesus me promete, sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar. Meu Jesus me promete, sempre comigo estará. Capítulo 9, versículo 12 e 13, nós lemos o seguinte: a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que dão a Deus, visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos. Convidamos o irmão diácono Ismael Sidrônio para nos levar a Deus numa oração de consagração dos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que agradecemos por esses dízimos e ofertas recolhidos e te pedimos que tu nos ensine a aplicá-los bem em tua causa. Perdoa as nossas fraquezas. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta parte do culto, nós estamos aqui com o presidente da Sociedade de Homem Batista, que dirigirá este momento. Meus irmãos, nesta manhã abençoada, chuva da época, onde muitas irmãs tiraram o casaco para se esquentar, nós estamos aqui muito alegre por esse dia tão especial para os homens de Deus. E importante é que sejamos batistas, homens de Deus. A Convenção Batista Brasileira escolheu no mês de junho, que é o mês todo especial, Dia do Homem Batista, primeiro domingo. E todas as igrejas batistas, seja grande ou seja pequeninas, congregações, estão comemorando este dia, Dia do Homem de Deus. E como junho é um mês todo especial, a convenção juntou tudo que era especial para o mês de junho. É Dia do Homem Batista, Dia do Pastor e Dia da Educação Feminina. Para que coisa melhor, um mês só, tanta coisa boa, né? Então, vamos começar pelos homens e vamos terminar na educação feminina. Bom é juntar tanto homens quanto mulheres.
E os homens de Deus estão contentes. Nós que fazemos parte desta organização, Sociedade de Homens, porque são homens adultos. Temos também o GAM, o Grupo de Ação Missionária, que são rapazes, solteiros, tem outra visão. E temos também os embaixadores do rei, que é os meninos até os seus 16 anos. Então forma aí a união de homens. Mas sexta-feira nós estávamos numa reunião e a presidente da MCA dizia: olha, os homens nascem na união feminina. É mesmo, é os amigos de missões. Todo homem de Deus, que ele nasce no lar crente, ele começa logo dos amigos de missões, depois ele vai ser embaixador, depois ele vai ser gamista e depois ele termina seus dias na sociedade de homens. Então hoje nós estamos comemorando o dia do homem embaixador, homem gã, homem adulto, homem pastor, homem diácono, homem músico. Então esse dia é muito especial. Então nós vamos fazer a nossa programação. Vamos ler o tema e a divisa, depois vamos ler o compromisso e depois vamos cantar o hino oficial do Homem Batista. Então o tema e a divisa e o compromisso, nós vamos pedir a todos os homens que fiquem de pé, e o hino a gente canta sentado, todos numa só voz. Expandindo missões aqui e no mundo, a nossa divisa. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Nosso compromisso bem bonito. Prometo esforçar-me por uma vida digna de um homem batista, guardar os meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar o meu corpo limpo e pronto para o serviço, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Se assim não for, para que nasci? Vamos cantar. Podem sentar. Nós vamos cantar o hino 422 do Cantor Cristão, que é o hino oficial do Homem Batista, Trabalho Cristão, apenas lembrando que a segunda estrofe serão cantadas pelos homens. Fazer novamente o que
Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 7. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém. Podem se assentar. O grupo musical Somos Um em Harmonia foi formado em nossa igreja há mais de 10 anos. E com o objetivo específico de louvar a Deus nas reuniões do grupo Somos Um. Eventualmente, nós cantamos nos cultos da igreja ou em reuniões de outras organizações. A característica principal dos participantes deste grupo é que sejam sozinhos, que participem do grupo Somos Um. Os ensaios são sempre às quartas-feiras, após a reunião da MCA e antes do culto de oração. Cantai um cântico novo, está no livro dos Salmos. Essa é a missão do coro da igreja. Todos os domingos, juntamente com o pastor, está buscando louvar a palavra de Deus, levando a sua mensagem através da música cantada. Todas as sextas-feiras e todos os domingos o coro está ensaiando, preparando-se para louvar a Deus da melhor forma possível. A Orquestra de Flautas Doces da nossa igreja iniciou suas atividades em 28 de abril de 2013. Ela é composta por crianças, adolescentes, jovens e adultos, sob a regência de Giselda Cavalcante. Nosso objetivo principal é louvar a Deus com esse instrumento de som tão agradável. Assim, louvamos e engrandecemos ao nosso Criador, que nos deu o fôlego da vida. Venha você também, traga sua flauta, nossos ensaios, sempre aos domingos, depois do culto matinal. Venha você também fazer parte desse ministério. Há mais ou menos 2 anos e meio, a nossa igreja tem um grupo muito especial que surgiu aqui com integrantes da própria igreja, que é a Orquestra Experimental Agnus Dei. Nós temos crescido e desenvolvido de uma maneira fantástica, como nós podemos perceber claramente o agir de Deus nas nossas vidas. Nós temos um grupo muito especial de pessoas que têm se dedicado a estudar o seu instrumento, a participar dos cultos e buscando sempre a excelência. A orquestra tem uma oportunidade de você participar também. De repente você toca algum instrumento, está parado, quer servir a Deus, junte-se a nós, nos procure, saiba como ajudar, como servir a Deus na Orquestra Experimental Agnus Dei. Você é muito bem-vindo. Após tudo que foi visto aqui nos depoimentos de cada líder e de cada regente, o que nós temos a dizer a você é: junte-se a nós para louvarmos ao Senhor. Aliás, o louvor não é apenas um privilégio, mas uma prerrogativa do cristão que tem a Jesus Cristo como Salvador, daquele que entregou a sua vida por nós e que louvamos a Ele como gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Não apenas a salvação, mas também por tudo que Ele nos dá a cada dia, e por isso queremos dizer: louvemos ao Senhor. Felicidade no serviço, 410 do Cantor Cristão. Cantemos esse belo hino. Serviço
Agora a música intitulada Olhando para Cristo. Os irmãos têm em mãos o boletim e está transcrito o estribilho, e eu convido a todos para que no momento cante conosco. Prezados irmãos, neste momento eu os convido para abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 29. Assentados mesmo como estamos, iremos ler o texto da palavra do Senhor, que diz, Gênesis 32, 22 a 29. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando
ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra lida. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, estamos diante de Ti neste momento e Te pedimos, fala aos nossos corações nesta manhã. Ó Senhor, fala aos nossos corações, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é um texto que reflete uma das passagens, para mim, muito belas e significativas do Antigo Testamento. E isso me lembra quando eu era adolescente, que li a Bíblia pela primeira vez. Eu fiquei impressionado com esse texto. Fiquei impressionado com esse texto, especialmente por conta dessa luta de Jacó com o anjo do Senhor, com Deus, e Jacó venceu. O tempo passou e nós vamos aprendendo e evoluindo no estudo da palavra do Senhor, e o Senhor traz para nós esclarecimentos extraordinários. Hoje eu louvo a Deus pelo entendimento que eu tenho desse texto, que eu não tinha antes. Mas a palavra de Deus, neste incidente que acabamos de ler, ela nos deixa claro que quando Rebeca estava grávida, ela estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú foi o primogênito, e Jacó nasceu segurando o seu calcanhar. Ele teve o nome de Jacó. No hebraico, há uma ligação entre Jacó com calcanhar. Então, aquele que segue os passos, ou aquele que suplanta, ou aquele que engana, é uma das traduções, das versões para o nome de Jacó. Diz a palavra que naquela época, Rebeca se sentia profundamente incomodada com os dois gêmeos, os gêmeos ali no seu ventre. E eles lutavam entre si. E Rebeca um dia estava triste e aflita. Ela disse: para que eu viver, se é para viver dessa maneira? Eu vou consultar ao Senhor. E foi e orou a Deus. E ela disse: se é assim, por que vivo eu, Senhor? Por que essa luta? E respondeu-lhe o Senhor e disse: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, 22 e 23. A palavra diz que o tempo passou, os meninos cresceram. Um gostava de caçar, Esaú,
Jacó era mais afeito à casa, à tenda, a cuidar das coisas comezinhas ali da vida. Diz a palavra também que Esaú, como exímio caçador, preparava os deliciosos pratos que o seu pai se deliciava, e por isso Isaque o amava profundamente. Já Rebeca amava profundamente Jacó, e já havia ali os dois com as suas preferências. Já havia preferências do pai, preferências da mãe em relação a tal ou qual filho. Acontece, porém, que como primogênito, Esaú teria uma série de regalias, de privilégios. Ele teria privilégios não só em termos de bens materiais, mas teria privilégios também no aspecto espiritual. O direito de primogenitura indicava, entre outras coisas, o direito do primogênito herdar todos os bens do pai. E naquela época, ele herdava tudo. Ele poderia dividir com os irmãos ou não. Lhes era permitido ficar com tudo, e os irmãos ficariam como se fossem na casa do pai, sem direito a nada. Naturalmente que esta cláusula era permitida se o primogênito fosse extremamente prendado, homem justo, virtuoso. Então, naquela época, era assim que as coisas funcionavam. E isso não era o código de Moisés, não, porque Moisés naquela época ainda não era nascido. Isto era regido pelos códigos de convivência ali do Oriente, tanto de Hammurabi quanto de outros que se regiam desta maneira. Portanto, um dos aspectos do direito de primogenitura era ter o acesso aos bens do pai. O segundo aspecto do direito da primogenitura era um aspecto espiritual. Era um aspecto que envolvia muito mais uma sensibilidade espiritual, de fé e de sensibilidade para as coisas de Deus, que era uma das características que deveria haver no primogênito. Contudo, o aspecto mais importante do direito de primogenitura era o espiritual. Ela era constituída de elementos espirituais significativos, como primeiro, o sacerdócio. O primogênito funcionava como sacerdote da casa. Vocês veem que Isaque diz: a bênção de Abraão, meu pai, que a bênção de Abraão seja sobre ti. Então, Abraão era um sacerdote do Deus vivo, Isaque era um sacerdote do Deus vivo, e quando Isaque abençoava, estava abençoado, porque ele tinha a injunção de, como primogênito, o direito ao sacerdócio. O sacerdócio araônico não havia sido instituído ainda. Portanto, este era um aspecto importante. E o outro aspecto importante também era que a família de Abraão aguardava, ou, em outras palavras, guardava, preservava a promessa de Deus feita no Éden, de que da semente da mulher haveria de sair aquele que iria esmagar a cabeça do grande dragão, da serpente. Portanto, Deus estava preparando homens, pessoas de fé, que acreditavam mesmo sem ver, que a palavra de Deus haveria de se cumprir nas suas vidas. Homens que pudessem pela fé ver coisas que eles nunca iriam ver durante toda a sua vida.
E Deus começou a levantar pessoas. Levantou Abraão. Depois de Abraão, levantou Isaque. E a terceira pessoa que ele levantou foi Esaú. Pela linha de sucessão natural, os patriarcas seriam Abraão, Isaque, perfeitamente, e Esaú. Esaú tinha o direito legal de ser o terceiro homem na sucessão da bênção de Abraão, porque Deus procurava colunas de fé, homens com a fé pétrea, homens com a fé firmada, a fé esta a qual Deus haveria de, na fé daqueles homens, fincar aquelas estacas basilares para ali formar o seu povo, e daquele povo nascer o Messias, para que viesse abençoar todas as nações, e a palavra de Deus se cumprisse na promessa de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Deus estava esperando pessoas de fé que pudessem levar a cabo esse seu projeto. Deus estava procurando homens de fé robusta para tornar realidade esse projeto. O Senhor Jesus teria que vir, mas Esaú tinha apenas a prioridade na sucessão. Esaú não tinha a característica espiritual que o habilitava como sendo o homem que haveria de preencher estes requisitos que Deus estava exigindo. E isso é claro na palavra. Isso é claro na palavra pelo seguinte: porque quando ele teve uma necessidade física em que ele estava com bastante fome, ele chegou e viu o seu irmão com um prato de lentilhas, um cozido gostoso, e ele disse: dá-me, peço de comer. Jacó poderia ter dado ao irmão, o que era que custaria isso? Não custaria nada um irmão dividir com o outro um pouco de comida. Mas Jacó, por incrível que pareça, era um homem espiritual e era um homem de fé. Jacó cria na bênção, Jacó cria na primogenitura, Jacó aspirava a bênção do Eterno. E Jacó disse: eu lhe dou, mas se você me vender primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú foi, pensou e disse: de que me serve o direito de primogenitura se eu estou a morrer? E ali ele disse: eu lhe vendo. Aí Jacó disse: tudo bem, então você vai jurar de que vai me vender. Ele disse: juro. E diz a palavra que ele jurou. E a palavra diz também: e assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ah, amados irmãos, o mais importante ali não eram os bens materiais, o mais importante não eram os bois, os camelos, as cabras, as ovelhas, não! O importante ali era o aspecto espiritual. Deus estava procurando homens de uma fé robusta para que o seu povo pudesse ser constituído a partir daqueles 3 homens, e a partir daí vir o povo de Israel, e dali sair o Messias para anunciar a todas as nações de que em Cristo Jesus há salvação. Esaú desprezou, fez menos caso da característica especial e espiritual apenas por uma necessidade física. Isso fez com que o autor da carta aos Hebreus, lá no versículo 12, no capítulo 12, versículo 16, disse:
nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Profano. Irmãos, esta palavra profano, utilizada no contexto neotestamentário, ela tem uma conotação muito forte. Ela tem uma conotação forte porque ela significa que aquela pessoa é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que escarnece, que zomba das coisas espirituais, é uma pessoa que menospreza as coisas de Deus, é uma pessoa que insulta a Deus com a sua boca e com as suas atitudes. Portanto, o profano é aquele que faz questão de passar por cima de tudo quanto é sagrado e não dá valor e não tem maiores preocupações com isto. Daí, o autor da carta aos Hebreus deixar claro que Esaú não tinha estatura espiritual para ser o homem segundo o coração de Deus, que seria o terceiro na sucessão da bênção de Abraão, para poder trazer ao mundo o Messias, Jesus. Por isso que a palavra diz, lá em Romanos 9,13, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus, na sua presciência, sabia qual seria o comportamento esdrúxulo, o comportamento ímpio, o comportamento escarnecedor de Esaú para com as coisas espirituais. Deus sabia que ele não iria prestar atenção e nem valorizar o projeto de Deus para toda a humanidade. Daí o Senhor dizer, amei a Jacó e desprezei a Esaú. Aí entra em cena um aspecto extraordinário. É que Isaac, no curso dos seus 127 anos, ele disse, eu estou velho, estou sem ver. Naturalmente ele estava com catarata, aquelas alturas da vida. Já com a catarata avançada, Dr. Emerson Gomes não estava lá para operá-lo. Então, ele disse, chamou o filho Esaú e disse, meu filho, faça um guisado saboroso para que seu pai coma e o abençoe antes de eu morrer. Esaú, diz a palavra, pegou a sua aljava, pegou o seu arco e flecha, pegou as suas armas, botou nas costas e foi embora. Essa característica é importante porque o texto fala de uma maneira gritante. Esaú vendeu o direito de primogenitura, mas Esaú não tinha a intenção de entregá-lo, porque pelos códigos da época, primeiro, para que o indivíduo vendesse o seu direito de primogenitura, far-se-ia necessário que o pai desse a sua aprovação e a sua bênção. Primeira coisa. Segunda coisa, Esaú sabia que se ele recebesse a bênção do pai dele, o negócio feito com ele e Jacó estaria completamente desfeito do ponto de vista legal. Legalmente, diante dos homens, estaria desfeito. Terceira coisa, quando Isaac o chama, significa que Isaac não sabia que tinha havido essa transação e esse acerto, e ele também não disse. Isto porque ele estava com a intenção de pegar a bênção. Quando ele fosse abençoado, ele teria
comprado, ou em outras palavras, ele comprou o alimento do irmão, mas não iria pagar, não iria entregar a ele a condição dele ter a bênção da primogenitura. Portanto, Esaú não era também flor que se cheire, mas a maioria dos pastores, pregadores, falam pesado em cima de Jacó. Jacó também não era flor que se cheire, não, mas o outro estava no mesmo páreo, com um agravante: era espiritualmente degenerado, homem sem fé. Aí entrou a mãe na história. Os irmãos sabem que quando a mãe entra, o negócio muda, né? Sara ouviu Isaac pedindo que ele fosse caçar. Aí Sara disse, Rebeca, perdão, erro de imprensa. Aí Rebeca disse, o negócio está errado. Rebeca sabia da história. E mais, o próprio Deus tinha dito a Rebeca que Jacó haveria de sobrepujar o irmão. Diante disso, Rebeca, quando viu a história, disse, espera aí. Aí fez aquela armação que nós conhecemos. Jacó olhou e disse, minha mãe, esse negócio não dá certo. Se meu pai descobrir que sou eu, ao invés de bênção, eu vou atrair a maldição. Jacó era doido para ser abençoado, disse, vou adquirir a maldição. Ela disse, deixe que recaia sobre mim a maldição que seu pai emitir. Faça assim, eu lhe ordeno. E ele disse, vamos embora, vamos que vamos. Acontece, irmãos, que Rebeca errou, e errou fragorosamente, tanto Rebeca quanto Jacó. Ela errou porque Rebeca, sabendo que Deus lhe havia dito que Jacó seria o terceiro na sucessão abraâmica, Deus lhe assegurando isso, ela não esperou na multiforme sabedoria de Deus para resolver o problema. Ela imediatamente procurou dar um jeito para ajudar a Deus. E o jeito que ela ajudou foi enganando a um homem cego, já no final da vida, um homem a quem ela tanto amava e que ele tanto a amava. Ainda pegou o filho, jogou também nessa história, e ela, preocupada única e exclusivamente com bens materiais, porque ela sofria terrivelmente com as mulheres de Esaú, e ela disse que as mulheres de Esaú eram uma verdadeira amargura de espírito para ela e para Isaac. Ela não esperou no kairós do Eterno, ela não esperou no tempo de Deus. Se Deus disse que haveria de mudar essa situação, Deus que deixou já Esaú vir na frente, Deus haveria de tratar com Esaú, tratar com Jacó, tratar com Isaac, e Deus teria feito da maneira mais suave e mais agradável, porque a bênção de Deus, ela não traz e nem acrescenta dores. Mas quando se quer ajudar a Deus, termina se atrapalhando as coisas. E terminou que Esaú, sabendo que havia sido enganado, jurou de morte o irmão. Rebeca, logo mais que depressa, quando teve conhecimento, mandou que ele fosse para a casa de Labão, o seu tio, e disse, escolha mulher lá, case com uma das filhas de Labão. E Jacó foi.
Jacó foi. Chegou lá, era tudo festa, tudo alegria, casou, trabalhou, enriqueceu. Deus abençoou Jacó e lhe deu riquezas. Deus abençoou Labão por amor a Jacó. Mas aí os filhos de Labão começaram a dizer: chegou aqui e não tinha nada, agora o homem está podre de rico, isso tudo é dinheiro de meu pai, das coisas de meu pai ele está tirando essa fortuna toda. Jacó se entristeceu. Jacó se entristeceu, pegou suas mulheres. Diz a palavra que até Labão estava também com cara feia para Jacó. O clima não estava bom. Ele estava riquíssimo, mas ele não tinha paz de espírito. Ele saíra fugindo da sua terra. Agora chega na casa do tio. E agora ele se sente também ameaçado, coagido, o relacionamento pior possível. Ele pega as suas mulheres e os seus filhos e vai embora. E o relacionamento estava tão ruim que Jacó saiu sem nem ao menos se despedir de Labão depois de 20 anos na convivência dele. Nem para dizer: ó, tchau, estou levando aqui o que é meu, minha mulher e meus filhos, fica aí, é tu lá e eu cá e vou-me embora para a casa de meu pai. Isso reflete a angústia, o sofrimento de Jacó, que fugiu de lá para Padã Arã e agora foge de Padã Arã para voltar para Berseba e encontrar o seu irmão. Nós sempre vivemos fugindo. E com Jacó não foi diferente. É quando Jacó chega no Val de Jaboque, é quando Jacó vem caminhando com todos os seus pertences e ele chega ali no rio Jaboque. O rio Jaboque é um rio que nasce ele ao sul de Gileade. Atualmente é a Jordânia. É uma região montanhosa. E aquele rio Jaboque, ele tem cerca de 130 quilômetros de extensão. E ele deságua no Jordão, entre o mar da Galileia e o Mar Morto. Acontece que era um rio caudaloso, mas há ocasiões ali, há trechos no rio em que dá para a pessoa atravessar a pé, sem nenhum problema. E quando a pessoa atravessa aquela região rasa e larga, é chamada de val. Val do rio Jaboque. Foi por isso que Jacó procurou um local onde pudesse passar o seu gado, os seus filhos e todos a pé. Jacó mandou mensageiros para o seu irmão Esaú, dizendo: eu estou chegando. Os mensageiros voltaram dizendo: ele vem vindo aí com 400 homens. 400 homens. Jacó cheio de animais, mulheres e crianças. Jacó teve medo. Jacó ficou profundamente desesperado. Mas Deus, no seu amor enorme, vendo o sofrimento e a angústia do seu servo, Deus deu a Jacó uma visão tremenda. A visão de um exército de anjos. Deus estava dizendo: Jacó, esses anjos todinhos estão aqui para te guardar, te proteger, para te dar todo o necessário, tudo aquilo que você precisa. Mas Jacó só via a sua dor, o seu sofrimento, o seu problema, a sua angústia e a sua aflição. Daí Jacó preparou uma série de presentes, fez tudo passar, e foi ele mesmo passar o Val do Jaboque. E diz a palavra que ele ali ficou a sós com Deus. E encontrou um homem que começou a lutar com ele. Eu não quero entrar em minúcias teológicas, porque tem tanta coisa somente sobre esse homem que era uma outra mensagem, mas eu quero dizer aos irmãos o seguinte: alguns dizem que aquilo foi fruto única e exclusivamente da mente de Jacó, outros dizem que Jacó foi passar o Val de Jaboque, estava com tanto sono que dormiu e sonhou aquilo.
Eu creio, como alguns creem, que houve realmente a presença de um homem, e o homem era um anjo do Senhor. E mais, aquele homem, aquele anjo, assumiu características, assumiu postura como se fora o próprio Deus, porque disse: como homem lutaste contra Deus e contra os homens e prevaleceste, lutaste contra Deus. Então ele estava lutando com o anjo disse que era Deus, você lutou com Deus. Isto é o que os teólogos chamam de teofania, que é a aparição de Deus, ou a aparição de um ser divino em forma humana, o que era muito comum naquela época. E eu creio ali, seguramente, que era um homem, e o homem que estava ali não era mais nem nada menos que a pessoa bendita do anjo do Senhor, o Senhor Jesus. Era o mesmo que quando foi Josué lutar pelas derribadas do muro de Jericó, apareceu o anjo do Senhor, e apareceu com a sua espada desembainhada, e Josué olhou para ele e disse: és tu um dos nossos ou um dos inimigos? Então ele tinha uma aparência comum de homem, não tinha asas, não tinha areola, não tinha nada, era um homem comum. E ele disse: não, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Josué então se prostrou aos seus pés e o adorou. Anjos não recebem adoração. Ali era nada mais nem nada menos do que a pessoa bendita do Senhor Jesus. E disse que a luta foi a noite inteira, toda uma noite em lutas. E o anjo disse: solta-me, a alva está chegando, eu preciso ir embora. E Jacó lutava por uma bênção: não, eu só lhe deixo ir se você me abençoar. E Deus perguntou: qual é o teu nome? Será que Deus não sabia que era Jacó? Sabia. Deus disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Ele disse: já não te chamarás mais Jacó, porém Israel, porque como homem, porque lutaste contra os homens e contra Deus e prevaleceste. Foi a primeira vez que eu vi Deus ser vencido por um homem. E prevaleceste. E prevaleceste. Mas Jacó não soltava o anjo. Eu me impressiono, porque se aquele anjo quisesse, deixaria Jacó com uma estátua, parado. Se lembram quando o anjo foi à casa de Ló, e que os homens ímpios e degenerados de Sodoma pediram para que eles saíssem, para que eles abusassem deles? Ló foi lá na frente se desculpar e dar explicações, e eles queriam entrar na casa de todo jeito. O anjo saiu, puxou Ló e com um gesto cegou a todos. Mas Deus lutou com Jacó. Deus lutou com Jacó toda uma noite. E alguns teólogos defendem: não foi sonho, porque caso contrário Jacó não teria saído mancando. Foi uma realidade. Se fosse um sonho, Jacó não sairia manquejando. Mas Jacó foi abençoado ali, porque o anjo lhe tocou. E quando Deus toca nas nossas vidas, algo maravilhoso acontece. E naquela hora Deus tocou no caráter de Jacó, tocou no seu coração. Jacó orou e insistiu tremendamente para com o próprio Deus, a fim de que ele o abençoasse. E nós vamos observar
que a palavra de Deus diz lá em Oséias 12:4, a palavra de Deus diz: lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Ele lutou com o anjo e prevaleceu, chorou, ele implorou ao anjo mercê. Jacó estava derramando diante do anjo toda a sua mágoa, estava derramando diante do anjo todas as suas espertezas, todos os seus trambiques, toda a sua vontade de querer vencer a todo e qualquer custo. Em outras palavras, ele estava desnudando o seu ser, a sua alma, a pessoa que ele era diante de Deus, porque diante de Deus não há como ninguém esconder nada. O Senhor sonda os corações e as mentes, e ainda que a palavra nos chegue à língua, Ele já conhece todas. Então ali Jacó se desnudou diante do Senhor, e ele reconheceu a fraqueza de caráter dele, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu as suas imperfeições, orou e pediu clemência ao anjo, porque ele queria agora ter um novo recomeço, ele queria agora ter uma nova vida na presença do Senhor. E o anjo o tocou. O anjo tocou, e não tocou somente na coxa dele, mas tocou no seu caráter, tocou no seu coração, tocou na sua mente. E quando Jacó saiu dali, diz a palavra que ele saiu andando, e saiu um novo homem. Mais adiante, ele começa a perceber que o seu irmão vem vindo, bota os seus filhos para trás, e agora Jacó, ele mesmo, vai na frente para se encontrar com o irmão. Encontra-se com ele, ajoelha-se 7 vezes. Isso era uma reverência digna de um rei, mas Jacó estava, mas aquilo tinha uma outra conotação. A conotação que aquilo tinha era que, quando existia pendências entre pessoas, e que um se desculpava, se ajoelhava 7 vezes, dizendo que estava profundamente arrependido e que pedia perdão e se submetia àquela pessoa. E foi isso que Jacó fez, e foi isso que toda a sua família fez. E o mais importante é que depois disso, diz a palavra que Esaú, quando viu o seu irmão, Esaú se jogou nos braços dele, o abraçou e o beijou, e chorou, e os dois choraram tremendamente. Oh, meus irmãos, é quando nós observamos que existe um momento nas nossas vidas, quando nós somos tocados pelo Eterno, e Ele traz em nós uma nova vida, uma nova conduta, e novas experiências para a glória dele. Nós vemos que Jacó se levantou, abraçou seu irmão, entregou aqueles presentes que ele havia feito de animais e disse para ele: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Hoje nós sabemos que aqueles animais representavam nada mais nem nada menos de que os bens que ele herdaria do seu pai Isaque. Ele agora estava devolvendo os bens materiais. Ele agora estava dando de volta aquilo que ele dolosamente, juntamente com a mãe, mancomunados os dois, defraudara o seu irmão. Ele disse: toma, peço-te a minha bênção. Algumas Bíblias trazem isso como presente. Isso tem uma explicação no hebraico, porque a palavra para presente é também palavra bênção. Mas se os irmãos virem as Bíblias, a de Scofield, a Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia de Jerusalém não, a de Scofield, a Bíblia King James em inglês
ela diz, e muitas outras: toma, peço-te a minha bênção, dando a entender que ele estava devolvendo aquilo que ele havia tirado. Depois Jacó chega mais adiante. Quando ele chega, erige um altar e põe o nome do altar: Deus, o Deus de Israel. Ele mudara no seu nome. Ele agora não é mais Jacó, porque ali no Val de Jaboque ficou Jacó e surgiu Israel. É quando nós vemos que a experiência vivida por Jacó no Val de Jaboque é um dos mais extraordinários relatos de quem tem um encontro com Deus e sofre de maneira irresistível uma transformação extraordinária, fenomenal. A história dele é de fuga, como nós sabemos, mas ali no Val de Jaboque, o Deus de seus pais foi ao encontro dele para lhe levar a bênção que ele tanto ansiava. Deus foi ao encontro daquele fujão. E ali ele disse: vi a Deus face a face e fiquei vivo. Um fato comum a todo ser humano é que todos nós fugimos de alguma coisa. Fugimos de péssimas recordações, fugimos de pensamentos que nos assaltam, fugimos de sentimentos, fugimos de fatos da vida, de certas emoções, de realidades, de mentiras, de verdades, de certos encontros, e fugimos às vezes até de nós mesmos e do próprio Deus. Existe, portanto, um momento, existe uma ocasião, existe uma circunstância na qual é decisiva nas nossas vidas, quando teremos de decidir atravessar o Val de Jaboque. É o momento em que Deus nos chama, é o momento no qual o Eterno nos dá a oportunidade para avaliar as nossas vidas, a nós mesmos, os nossos conceitos, o nosso caráter e o nosso relacionamento com o próprio Deus. Neste momento nós devemos ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e descobrir quem somos. As nossas verdades, as nossas mentiras, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, o nosso dolo, a nossa esperteza, as nossas verdades, as nossas virtudes. É aquele momento em que caem as máscaras, é aquele momento em que nós nos desnudamos na presença do Senhor. Todos nós temos que um dia passar pelo Val de Jaboque, porque no Val do Jaboque é o momento de nos acertarmos com Deus, é o momento de acertarmos contas com o Eterno. Mais do que um lugar, Jaboque é um momento, Jaboque é uma ocasião, e é um momento de luta, é um momento de luta pessoal com o próprio Deus. É um tempo especial onde Deus trata conosco, não apenas em relação ao nosso pecado, mas em relação ao nosso caráter, às nossas fraquezas e às nossas imperfeições. É uma luta que há na alma, no íntimo da pessoa. Jaboque é a transformação de caráter. Isso acontece pelo menos por 3 razões. Primeiro, Jaboque é um local de desespero. Só faça o Val de Jaboque aqueles que estão em profundo desespero, como estava o patriarca Jacó. É o lugar de vida ou morte, é o lugar de incertezas, é o lugar onde nós achamos que o mundo vai desabar contra nós e nós não temos nenhuma condição de sobreviver. É lá no Jaboque que nós vemos quem nós somos e nos vemos sem blefe. Nos vemos a nossa realidade nua e crua. É no Jaboque onde a nossa realidade é exposta, é trazida à luz, e nós vemos as nossas fraquezas. Segundo motivo, Jaboque é um local de transformação. Jaboque é um local de transformação, é onde Deus nos pergunta o nosso nome. Jaboque é o local onde Deus olha para você e diz: quem é você, Esdras? E eu digo: Senhor, eu sou Esdras. Disse: mas tu precisa melhorar.
E eu vou te dar um novo nome, Esdras. Deus olha para cada um de nós e pergunta: quem é você? O que você é? Qual é o conceito que Deus tem de você? Deus quer te dar um novo nome. Deus quer te dar uma nova identidade. Deus quer transformar a tua vida e fazer de ti uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas Jaboque é um local de transformação. É o local onde nós encontramos o poder de Deus para superar todas aquelas coisas que nós achamos e já tentamos, mas não conseguimos superar. Val de Jaboque, porque Deus há de fazer mudanças na sua vida. A outra coisa, por fim, é que o Jaboque é o final da linha. É a fronteira que delimita o antes e o depois. É onde nos encontramos com a justiça e o juízo de Deus. E nos vemos completamente carentes e necessitados do seu amor, da sua misericórdia. É impossível vencer sem o amor e a misericórdia de Deus. No Jaboque, nosso encontro é espiritual e muda o nosso caráter. Quando o Senhor tocou, deixou Jacó frágil, manquejando. Muitos saem do val de Jaboque, manquejando, fracos, com pedaços arrancados, para que se cumpra aquilo que o Senhor Jesus disse: é melhor que entres no reino dos céus sem um olho do que com os dois. Se o teu olho te escandaliza, tira-o fora. No Jaboque nós saímos com os ossos esmagados, no Jaboque nós saímos feridos, mas no Jaboque nós saímos exultantes no Senhor, porque apesar das sequelas, nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. É no Jaboque quando Deus destrói a nossa arrogância, destrói a nossa presunção, destrói a nossa autossuficiência, a nossa petulância. É onde Deus aleija os esforços humanos de querer andar pelas suas próprias pernas. No Jaboque nós saímos aleijados, mas saímos nos braços de Deus. Nós saímos amparados e caminhando com Deus. Saímos mancando, humilhados, aleijados. Mas a palavra de Deus diz: não sabes, não ouvistes, que o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, faz forte ao cansado e renova as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. No Jaboque, quando saímos feridos, nós saímos renovados pelo poder e pela força do Senhor, que nos fará voar como águias para conseguir as maiores alturas espirituais em Cristo Jesus. E para encerrar, a Bíblia não explica porque Deus te deixou vencer. Ao que tudo indica, a luta não foi exclusivamente física, foi uma luta espiritual, como eu li em Oséias 12:4. E nós concluímos que Deus deixa-se vencer por aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus deixa-se vencer quando a pessoa chega com o coração contrito, quando a pessoa chega diante de Deus reconhecendo os seus erros, as suas faltas, as suas imperfeições e pede clemência. E Deus, que poderia usar de justiça, Deus agora, através de Cristo Jesus,
apaga os nossos pecados e nos dá uma nova oportunidade. Deus deixa-se vencer por aqueles que chegam diante dele com os corações limpos, puros, apesar do erro, apesar das faltas, apesar da imperfeição, reconhecendo os seus pecados, mas pedindo a Deus uma nova oportunidade. Assim foi com Davi. No episódio de Batseba, Davi chegou quando o profeta Natã falou com ele, ele sentiu-se profundamente, escreveu o Salmo 51, dos mais belos salmos de confissão e arrependimento, e ele confessa o pecado dele, e depois ele diz: adianta eu oferecer sacrifícios? Não. Se Deus tivesse prazer nos sacrifícios, eu te daria. Mas o sacrifício que Deus quer é coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus se agrada daqueles que chegam com as suas mazelas, com os seus erros, com as suas imperfeições, com os seus pecados, e chegam diante do Eterno e diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero ser uma nova pessoa, faze-me de mim um vaso novo, eu quero ser enchido pelo poder e pela unção do Teu Santo Espírito. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ter o meu caráter transformado, eu já tentei, já fiz de tudo, agora está em Tuas mãos. E Deus deixa-se vencer pela oração do aflito, do necessitado, e Deus vai ao encontro dele, tira-lhe tudo aquilo que não é do agrado, e ele sai manquejando, sofrendo, chorando, mas uma nova pessoa, porque Deus lhe tocou. Deus deixa-se vencer. Deus deixou-se vencer por Davi, não porque Davi fosse sem defeito, mas porque Davi, quando errava, corria para os braços do Senhor. Aqui e agora é o seu Jaboque. Você que está ao alcance da minha voz, quer por telefone, quer pela internet ou neste santuário, o seu Jaboque é aqui. É o momento Jaboque da sua vida. Se você acha que precisa ser um vaso novo, se você acha que precisa ser restaurado, você só precisa fazer uma coisa: confessar diante do Senhor as suas fraquezas, que Ele quer tocar a sua vida e lhe fazer uma nova pessoa e lhe dar um novo nome. Que Deus nos abençoe. Como resposta à mensagem, o pastor Esdras tinha me pedido antes para colocar um cântico Vaso Novo, que dá bem, inclusive ele citou agora no final da sua mensagem. Então vou fazer essa pequena alteração agora e vamos fazer o responso cantando Vaso Novo. Vamos ficar em pé? Eu quero ser Com o cântico deste hino, estamos encerrando a transmissão para a Rádio Evangélica do Brasil FM, convidando a todos para estarem conosco a partir das 19 horas com a transmissão do nosso culto noturno. A Igreja Batista da Capunga está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Informações pelo telefone 3092-6578 ou pela internet no site www.capunga.org.br. Um bom dia a todos. Esta manhã
que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, mas que nesta manhã quer ter a sua vida transformada pelo toque do Eterno. Aonde você estiver, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, basta que você dê um simples sinal. Levante a sua mão, aonde você estiver, para que nós possamos conhecê-lo e orar por você. Há alguém aqui que gostaria de dizer: Senhor, ali tem uma pessoa, que Deus o abençoe. Deus o abençoe. Este é o momento do Jaboque. Aonde você estiver, Deus vai lhe tocar. Ele quer lhe tocar e quer lhe fazer uma pessoa nova. Eu peço a esta pessoa que levantou a sua mão, chegue até aqui, por favor. Há mais alguém? Há mais alguém? Este é o momento de você se derramar na presença do Senhor. Este é o momento de você dizer: Senhor, eu tenho lutado com as minhas próprias forças, mas agora eu te peço, luta por mim. Luta por mim. Aonde está outra pessoa? Aonde está você? Se você está me ouvindo pela internet e quer fazer a sua decisão, mande um e-mail, mande uma mensagem para nós, para que nós possamos identificá-lo. Se você está nos ouvindo pelo rádio e quer fazer a sua decisão, basta que você dê um simples telefonema, que nós iremos lhe atender. O pessoal responsável por isto irá lhe atender. Há mais alguém que nesta hora gostaria de se derramar na presença do Senhor para ser um vaso novo? Nós vamos cantar pela última vez e vamos encerrar o culto. Nós agradecemos a todos, vamos orar e impetrar a bênção dos apóstolos. Este jovem que acabou de entregar a sua vida ao Senhor Jesus chama-se Felipe Esdras. Os mistérios de Jeová são grandes, né? Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus. E nós vamos orar pelo Felipe Esdras. Esdras Felipe é um nome em hebraico que quer dizer aquele que ajuda. Significa aquele que ajuda, ou então ajuda. Você tem a obrigação de ser uma ajuda. E Deus te chamou nesta manhã para que você possa ajudar muitas pessoas a enfrentar o val de Jaboque. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e é eficaz, e é qual espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para produzir discernimento. Nós te agradecemos pela vida deste jovem Felipe Esdras, que acabou de se entregar ao Senhor Jesus, que acabou de colocar a sua vida, que ele quer ser um vaso novo, Senhor. Ele quer ser renovado, ele acabou de ser tocado por ti, Senhor. Eu creio, ele acabou de ser tocado, Senhor.
ele haverá de sair daqui um novo homem, uma pessoa diferente, e haverá de glorificar o teu nome durante toda a sua vida. Abençoa, meu Deus, os seus familiares, o seu núcleo familiar, e eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, escreve o seu nome em um livro da vida, com o sangue carmesim que brotou na cruz do Calvário, Senhor, e que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada possa separá-lo do amor que há em Cristo Jesus. E que a sua vida, Senhor, seja uma nova vida na presença do Senhor. Meu Deus, despede o teu povo em paz, leva-nos para as casas, Senhor, debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos e te damos graças no nome do Senhor Jesus. E agora, ó Deus bendito, que o teu amor este que excede a todo entendimento, bem como, Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor e Salvador Jesus, e a unção do divino Espírito Santo do Senhor e a sua divina comunhão, repousem sobre todo o povo de Deus que aqui se congregue em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, estamos caminhando para o término deste culto. Agradecemos ao pastor Esdras por tão poderosa mensagem. E se alguma outra pessoa sentiu desejo no seu coração, entendeu a mensagem, sabe que somos pequeninos, frágeis, e que o Senhor nosso Deus é quem nos fortalece, e quer entregar sua vida a Jesus, em frente ao banco nós temos um formulário, Minha Decisão. Você pode preenchê-lo neste instante e entregar à porta aos pastores. Convidamos a igreja para, à noite, nós participarmos do culto à ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe.